Pensa aí, o que você faria hoje com 1.800.000 dólares? Posso garantir que você consegue pensar em um monte de coisa legal para fazer com esse dinheiro e você me perguntaria, tá bom, mas o que eu deveria ter feito para ter hoje 1.800.000 dólares? E eu lhe respondo, bastava você ter investido 1.000 dólares, apenas 1.000 dólares, no IPO da NVIDIA. Acredita? A NVIDIA, de 1999 para cá, no seu IPO, subiu a bagatela de 180.000%. Isso dá 1.800 vezes. 1.000 dólares viraria 1.800.000. E esse é o poder daquilo que o Peter Lynch chamava de 10 baggers, as ações que podem subir pelo menos 10 vezes. Na verdade, nesse caso, subiu mais de 1.000 vezes. Muito legal. A NVIDIA vem crescendo muito, é uma empresa que vem dando sinais de crescimento. E o mais impressionante de tudo, se você olhar a empresa depois do balanço reportado esta semana, e a empresa subiu 16% logo depois do balanço, ela está mais barata do que estava antes de reportar esse balanço. E eu vou falar um pouco aqui da NVIDIA, o que a gente está vendo da empresa, o que a gente espera da empresa. A gente, inclusive, tem recomendado a empresa essa semana para os nossos clientes, antes mesmo do balanço. Ontem mesmo, vários clientes pegaram esse crescimento de 16%, porque é assim que a gente enxerga. Empresa boa, ela pode crescer infinitamente, e vem acontecendo no Brasil com várias empresas como, por exemplo, a VEG, que disparou, a própria Petrobras, que vem crescendo muito, lá fora a Apple, a Amazon, Google, tantas outras empresas aí que multiplicaram ou multiplicariam o seu patrimônio por muitas e muitas e muitas vezes, se você não ficasse vendendo toda vez que uma boa ação sobe ou toda vez que uma boa ação cai. Boas ações você compra para poder ficar na carteira. Meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro e hoje eu vou falar um pouco da NVIDIA. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever nesse canal, marca o sininho e também comenta. Você investe na NVIDIA, você já pegou algum boom de uma empresa que cresceu muito, que está no seu portfólio há muito tempo, como o Luiz Barsi faz, como o Warren Buffett faz, como todos os grandes investidores que juntaram bilhões em investimentos fizeram, e é o único jeito de você ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Primeiramente, então, eu quero falar um pouco da NVIDIA. E aí, falando um pouco da NVIDIA aqui, eu quero mostrar para vocês esse resultado que eu estou falando. Ó. Notem, a empresa, comparando aqui com o SP500, que subiu 200 e pouco, ela subiu de 180.000%. Ela estava cotada lá no comecinho, no seu IPO, a 40 e poucos centavos, hoje está quase 800 dólares. Então, era 40 e poucos cents, hoje 800 dólares. Para pensar. Você colocaria uma empresa que ninguém sabia o que era. Não que a NVIDIA não seja uma boa empresa desde sempre, desde que eu jogo videogame, computador, a NVIDIA vem sendo uma excelente empresa que fabrica placa de vídeo, as melhores placas de vídeo, sempre competindo ali com a AMD, mas sempre as placas de vídeo melhores. Chegou a ter sua cotação aqui ó, cotada no fechamento aqui a 1,34, alguma coisa aqui, 3 e pouco, depois caiu um pouco, e aí ela vem crescendo, e aí, pessoal, de lá para cá, ela não parou de crescer. Principalmente nos últimos 10 anos, se a gente pegar nos últimos 10 anos para cá, que ela estava 4 dólares, e aí depois ela foi crescendo, até 2021, e aí nem era muito por inteligência artificial, ainda era por causa de mineração de Bitcoin e tudo mais, que ela também fabrica muita placa e ganhava muito dinheiro com isso. Depois de lá para cá, ela começou, com o advento da inteligência artificial, o ChatGPT, começou a vender mais e mais e mais periféricos para esse tipo de necessidade que o mercado hoje tem, e a gente pode imaginar até onde ela vai chegar. É por isso que muitos enxergam, assim como eu enxergo, que a NVIDIA, apesar de já ser a terceira maior empresa do nosso planeta, só perde para a Apple e para a Microsoft, que vale mais de 3 bilhões, a NVIDIA chegou agora a mais ou menos 2 bilhões de valor de mercado, e ainda assim, pode ser que num curto espaço de tempo, alguns meses, ela se torne, sim, a maior empresa do mundo. Para pensar que somente ontem, quinta-feira, dia 22, ela subiu 16,4%, que deu mais de 200 bilhões de dólares de valorização, o que é mais do que a Petrobras e a Vale juntas em apenas um único dia. Já parou para pensar o tamanho dessa empresa? Em um único dia ela valorizou a Vale e a Petrobras junto. Então, para pensar o quanto que você poderia estar ganhando, investindo, não só no Brasil, mas em outros lugares que tem empresas desse tamanho. Como o nosso mercado é pequenininho, onde uma única empresa pode valer mais do que quase o nosso mercado inteiro.
Então, a NVIDIA, assim como a Microsoft, assim como a Apple e tantas outras, são gigantes do mercado financeiro. E essa é uma boa necessidade, um bom motivo para você diversificar seus investimentos, não só aqui, mas também lá fora. E é isso que a gente fala sempre aqui no nosso canal para você fazer. Se você gosta do assunto diversificação, de ganhar dinheiro com investimentos, você tem que entender o que você está fazendo. Aproveita, entra na nossa comunidade do Mordomo, onde a gente fala sempre sobre investimento, pega o que vocês querem que a gente fale aqui no canal, para você não perder nada do que a gente está falando. E também, outra oportunidade gigantesca de você aprender com o mercado financeiro, entrar lá na Opções Transformadoras, se inscrever para o nosso evento sobre opções, que também é um excelente meio de tanto de proteção como de alavancagem. Imagina você poder ganhar 1, 2, 3% além do CDI por mês, se você fizer boas estratégias com opções. E é isso que as vendas de opções, aquilo que você faz de estratégia com opção, te proporciona. Você está no lado de quem ganha. Não tentar ganhar porrada, como quem investe numa NVIDIA da vida, mas deixar seu dinheiro investido e poder ganhar muito, mas também, por outro lado, ter investimentos mais seguros, até diria, apesar de ser renda variável, com opções, derivativos, que tem o seu risco, mas aprender a como transformar isso em vantagem para você, que a gente chama de vantagem do vendedor. Então se inscreve, esteja com a gente lá no dia 15 de março, na B3, o evento presencial fantástico, pouquíssimas vagas nós temos ainda, o segundo lote se encerra, logo, logo, aproveita. Quando a gente fala de NVIDIA, a gente está falando aqui, por que ela cresceu tanto e continua barata, é porque essa empresa tem um potencial gigantesco. Olha o que aconteceu com as ações dela, isso aqui é um gráfico anual. Ó. Ela vinha ali ó, até 2014 sendo cotada ainda coisa de R$5. Só de lá para cá ela subiu, ó, e subiu muito aqui em 2021. E aí você diria, pô, já subiu tudo que tinha para subir. Aí ela caiu em 2022. E falou, tá vendo? É bolha. Em 2023 subiu 238%. E 2024 já está subindo 60%. Isso aqui parece desproporcional e é porque isso aqui está em módulo, tá? Não tá, desculpa, está em log, logaritma aqui, está logarítmica, para poder você enxergar melhor, porque esse candle aqui devia ser muito maior do que esse aqui. Mas o que, que acontece? Quando a gente olha para a NVIDIA e pensa, como é que uma empresa que subiu 238% no passado vai estar barata? Simples, porque o seu lucro, a gente vai pegar aqui na matéria do Estadão, que é do investidor, subiu 769% com relação ao ano passado. Então, eu olhava para o lucro do ano passado da empresa e olho para o lucro de agora, ele multiplicou por 7,69, enquanto ou seja, 769%, enquanto a empresa subiu, nesse período, 238%. Para pensar, pelo menos 3 vezes mais barata essa empresa ficou. Pelo menos 3 vezes. Porque é assim que a gente vai fazer a conta. A empresa vai tendo lucros melhores, independente de quanto ela sobe, ela pode continuar barata. Não estou dizendo que ela está baratíssima, que ela está muito barata, estou dizendo que ela ficou muito mais barata. Ficou muito mais barata apesar desse crescimento. E é isso que a gente tem que pensar, não é somente o preço. A matéria que diz que a NVIDIA registrou 12,28 bilhões de lucro no quarto trimestre fiscal, alta de 769, e que, além disso, foi acima da expectativa do mercado. Por isso que subiu tanto. Porque, além de subir, subiu acima do que o mercado esperava. 4,59 contra 4,93. Só isso aqui justificaria a alta. Enquanto isso, a receita subiu 265 para 22 bilhões. E a receita com data center, que aí tem a ver com a inteligência artificial, aumentou 409. Se a gente olhar aqui, ó, o resultado da NVIDIA, a gente vai ver que a gente tem diversos números aqui falando sobre o resultado em si. Aqui a gente tem só a receita do data center sendo colocada para você. Aqui, ó, a receita do data center, 18 bilhões, subiu muito em relação ao quarto trimestre do ano passado. Esse aqui é o quarto desse, 3 e pouco. Subiu de 3 para 18, ou seja, mais de 400%. Tudo subiu muito. Note, como eu falei, eu conheço a NVIDIA desde a época de eu jogava computador, comprava placa da NVIDIA, sempre gostei. Em 2023, aqui, ó, que a empresa ganhava com gaming, que é games, placa de vídeo aqui, ó, 3 bilhões, já era uma empresa gigante, 1 bilhão, deu uma caída aqui, porque começou a faltar placa no mercado, por causa, principalmente, do que a gente está vendo aí na parte de processadores, de placa de vídeo para mineração,
para a inteligência artificial, começou a faltar, começou a cair um pouco aqui no game, agora recuperou um pouco, mas note, enquanto em questão de data center, ela ganhava 3.700, agora ganha 18. Ela teve que criar um nicho novo, um negócio novo, uma coisa nova para poder crescer, porque aqui ó, ela não cresceu tanto. O que ela cresceu foi numa coisa nova que surgiu, ela estava no lugar certo, na hora certa, e assim aconteceu com um monte de outras empresas. Dizem que a NVIDIA é a empresa que vende a pá, não é a empresa que tenta buscar o ouro. Lembra que na corrida do ouro, as empresas que mais ganharam dinheiro no primeiro momento foram aquelas que vendiam materiais para você buscar o ouro. Porque independente se você achasse ouro ou não, você teria que comprar o material. Então, na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foram empresas como a NVIDIA. Ela não está indo lá fazendo nada com o Bitcoin em si, ou negociando Bitcoin. Ela não está fazendo a inteligência artificial em si, como a OpenAI está fazendo. Então, pode surgir outras inteligências artificiais muito menores do que o ChatGPT, que a OpenAI está fazendo, assim como surgiu na área da internet muitas outras coisas que também eram importantes, e quem ganhou dinheiro não foram as empresas de internet, mas aquelas que vendiam essas PAs, essas ferramentas. A NVIDIA está fazendo isso. E aí, se você não entrar na hora certa, você também vai perder o bonde da empresa que vende pá, porque as empresas que vendem pá também acabam, em algum momento, se supervalorizando e virando bolha. A gente ainda não acredita que esse é o caso da NVIDIA, mas pode acontecer em breve. Então, empresas como a NVIDIA, que tem crescido muito, podem sim ter resultados maravilhosos como esse e ainda estar baratas. Junto ao balanço, a Gigante Semicondutores atualizou suas projeções para o primeiro trimestre fiscal de 2025 com expectativa de receita de 24 bilhões, enquanto o consenso era que ela dissesse que ia ter 20,4. Mais uma vez, ela está prevendo ainda mais do que poderia crescer, do que a galera acreditava. Então, números da NVIDIA são fantásticos. Veja como é que trimestre a trimestre, ano a ano, vem crescendo. A receita dela cresceu 265% de ano a ano, o lucro dela cresceu 765% de ano a ano, o que é um troço impressionante para qualquer empresa, um crescimento desse que a NVIDIA está tendo. E vejam que a que mais cresce agora é a parte de data center. Nós temos aqui projeções, hoje tem projeção dizendo que a NVIDIA pode chegar a 1.200, ela está em 800 agora, ou seja, mais 50% de alta. A mediana 750, mais ou menos no preço que a gente tem agora. 93% das casas aí dizendo que é para comprar a NVIDIA, tem pouca gente acreditando aí que é hora de vender. Veja que, apesar de todo o seu crescimento, seu valor de quase 2 trilhões, ela está negociando a 65 vezes o lucro, enquanto a AMD, que é a sua principal concorrente de placa, 346. Então ela está muito mais barata hoje do que a AMD, mesmo com todo esse crescimento que a gente está vendo. E é isso que importa. Você precisa entender como analisar a empresa muito além de somente ver o preço. Veja, o mercado não é a primeira vez que erra. Ó. Essa mais escura aqui é o quanto que o mercado achava que ia vir de lucro, o azul mais claro aqui, que depois vira verde, é o quanto que veio de fato. Está toda hora errando. E agora o mercado continua projetando um crescimento menor do que provavelmente a empresa vai ter. Veja aqui, 44%, 38%, 24%, quanto que o mercado vem errando na projeção de NVIDIA, ela vem entregando muito, muito, muito mais do que o mercado projeta. E aqui você pode ver o resultado da empresa, 60 bilhões de lucro anualizado contra 26 também, mais do que dobrou a receita da empresa nesse período. Quando a gente olha aqui para o lucro, que agora de 30, ou a gente olha para o ano passado, a gente podia ver que era de 9. Então a gente está vendo quanto que cresceu. Era 9, na verdade antes era 4, e aí o lucro da empresa cresceu pelo menos aí umas 5 vezes, enquanto o seu preço cresceu 2, 3 vezes, então a empresa ainda pode estar barata. Significa que você tem que correr. Se você quer conseguir comprar boas empresas a bons preços, você precisa entender o momento certo. Pode ser que tenha correção, porque subiu muito. Hoje a empresa continua subindo, apesar de ontem ter subido 16%. Podem ocorrer correções? Óbvio que podem ocorrer correções, como acontece com a Tesla, como acontece com várias grandes empresas que subiram muito depois de ter uma corrigida. Você precisa entender se você acredita na tese. Se você acreditar na tese, tem que esperar o tempo certo. São 25 anos e teve, sobe e desce nesse período. Se você acredita no case de empresas que estão vendendo ferramentas para inteligência artificial, Bitcoin e tantos outros, então você acredita que a NVIDIA pode ser uma empresa boa e que pode sim ainda estar barata. Se você comprar a NVIDIA, compre pensando sempre no longo prazo, porque no curto prazo
qualquer coisa pode acontecer. Mas o mercado financeiro sempre premia os pacientes. Lembrando a frase do Warren Buffett, mercado financeiro é um local que transmite riqueza dos impacientes para os pacientes. Seja paciente para você ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Curtiu esse conteúdo? Não esquece de curtir, comentar se você investe nesse vídeo, compartilhar com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo e até o nosso próximo.